não tinha muitas plantas, muitas coisas, mas tinha várias árvores, várias coisas para a gente poder usar o que eu estava precisando, adubo, fertilizante, mais extratos, né? E comprei algumas coisas. Cheguei em casa no domingo e fui mexer com todas as plantas. Coloquei tudo lá na cozinha, comecei a mexer na terra, e isso no mundo espiritual é muito importante. Quando a gente começa a mexer na terra, coisas começam a mudar no mundo espiritual também. E aí eu peguei, a Paula, eu estava até dormindo nesse dia, que eu estava em jejum, estava muito fraca nesse dia, fisicamente, mas espiritualmente Deus estava falando comigo. E aí eu olhei a mensagem e falei assim, eu não posso falar não para levar a palavra, eu tenho que colocar essa palavra digitada e compartilhar, porque me fez refletir em muitas áreas da minha vida. E aí eu falei assim, Deus, então eu vou entregar agora esse jejum, vou me fortalecer e o Senhor vai me equipar, vai trazer para mim tudo aquilo que eu preciso compartilhar. E quando eu vi a orquídea ela tem as raízes que ficam para fora. E aquilo estava me incomodando. Eu falei assim, bom, eu vou pegar essas raízes e vou esconder. Vou colocar um monte de terra e vou dar os nutrientes que ela precisa. Mas aí eu falei assim, deixa eu fazer uma pesquisa antes. A orquídea, ela é um pouquinho diferenciada das árvores que a gente tem costume. As raízes dela é feita para ficar para fora, é feita para ficar exposta, porque ela precisa de luz, precisa de umidade, e é através dessa exposição, dessa raiz, que ela vai buscar esses nutrientes que ela precisa para dar aquela beleza para o caule, para as flores e tudo mais. Eu falei, tá bom, então vamos jogar o fertilizante bonitinho e tal, e deixei um pouquinho, aí eu li que podia deixar um pouquinho para fora, e eu fiquei refletindo, fui mexer nas outras plantas, cobrindo raiz, não, essa eu posso, essa não. Então essa aqui tem que podar, essa daqui eu não preciso de tirar essas folhas, vamos deixar assim. E aí Deus falou comigo das raízes. E há um tempo atrás, há 2 anos atrás, eu li um livro da pastora Viviane Martinello que chama Mulheres Enraizadas. E eu peguei alguns capítulos, é uma devocional, e eu peguei algumas mensagens que eu achei bem interessante e juntei com o que Deus tinha ministrado no meu coração e trouxe hoje para compartilhar com vocês. Então tem muita coisa aqui que é do livro e algumas coisas é o que eu coloquei, que o Espírito Santo me direcionou. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, cada planta precisa de um tratamento diferente. A gente é única, a gente tem a nossa identidade, a nossa essência. Então, a gente precisa de saber que lugar que eu fui chamada para ficar, que lugar que Deus quer me ver. Quando eu era adolescente, meu avô era pastor de uma igreja, a minha tia também, e a família estava sempre na frente do ministério. Então, minha tia falou assim, Stella, você vai cantar. Eu falei, eu não sei cantar. Não, mas você vai cantar. Você vai ministrar o louvor. Eu falei, eu ministrar o louvor? Eu sou desafinada. Como assim? Não, vai. Não tem ninguém, vai. Eu falei, gente, eu vou ministrar o louvor, então tá. E aí eu comecei a cantar e comecei a gostar, porque estava lá, a gente está exposta, né? Mas não era essa exposição que Deus tinha para mim. Eu não me sentia bem. Eu não estava lá porque era a exposição que Deus queria. Era a exposição que as pessoas queriam que eu estivesse. Então, o que na vida da gente a gente está expondo que deve estar no secreto agora? Que não é o seu lugar. Eu não tenho voz até hoje para cantar. Mas Deus tem outros dons. Deus tem outros talentos para dar para a gente. Então, são essas raízes que precisam de ser observadas. Eu estou plantada no lugar certo. Eu fui chamada para determinado ministério ou para determinada função. É aqui, Deus, me revela, para que eu não exponha as raízes na hora errada, no lugar errado e no tempo errado. Deixa eu só ver aqui. Gente, a Bruna me falou que ela faz vários tópicos. Eu não sei fazer tópico. Então, eu escrevi tudo. Eu olhei ontem o esboço dela. Você vai pagar uma matéria. Nossa! Mas eu coloquei várias cores para tentar me ajudar. E uma coisa que a gente tem que observar é que a raiz,
ela ela é a parte principal da planta, porque é ela que mantém a planta viva, porque ela puxa os nutrientes da terra. A terra é a palavra de Deus. Os nutrientes que a gente precisa, está tudo aqui dentro da palavra. Então, o que está nutrindo a sua vida? O que está nutrindo a sua mente? O ambiente que a gente está, os filmes que a gente assiste, músicas que a gente escuta, isso tudo são nutrientes que a gente está permitindo deixar entrar na nossa vida. E essa nutrição tem que ser muito bem observada, porque isso vai refletir no nosso crescimento espiritual. Isso vai refletir nas nossas atitudes dentro de casa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Tudo que vai sair da gente, tudo que vai ser produzido da gente, vem através dessa nutrição. E tem um exemplo. Qual criança aqui que nunca recebeu um presente, um exemplo de uma menina, por exemplo, de algum tio ou alguma pessoa meio sem noção que dá uma boneca de porcelana para uma criança de 1 ano, de 1, 2 anos? As meninas já receberam uma bonequinha linda de porcelana, mas era impossível delas brincarem com essa idade. E aí eu lembro, acho que era a Annelise, ela queria brincar com essa boneca. Mas o que eu fiz? Eu peguei a boneca, coloquei enfeitando, tinha um nicho na parede, eu coloquei a bonequinha lá. Então ela cresceu, mãe, eu quero brincar com aquela. Mãe, eu quero... Não pode. Você vai quebrar, você vai estragar ela e isso vai te deixar frustrada, vai te deixar triste. E você vai estragar e depois você não vai conseguir brincar de novo. E é o que Deus faz com a gente. Ele tem um presente para dar para a gente. Mas às vezes ele está lá escondidinho, lá no armário. Você está vendo, mas não é o tempo ainda dele te presentear. Então ele está esperando você crescer espiritualmente, você amadurecer, para que ele pegue aquele presente, aquela boneca, e entregue nos seus braços e fale assim, agora você já tem idade suficiente, agora você vai saber cuidar, agora você vai saber segurar, você vai saber lidar com isso. Isso não vai te frustrar, porque as coisas quando vêm antes do tempo, elas podem ser uma derrota no final, porque você não tem preparo, não tem maturidade. E no tempo que eu estava mexendo nas plantas, principalmente na orquídea, eu coloquei ela debaixo da água, eu lavei ela, eu tirei todo o excesso de poeira que tinha, as raízes que estavam mortas, secas, ou às vezes até com mofo, que a gente às vezes pega aquela que está melada, cheirando mal. Então eu comecei a cortar. E nessa hora que eu comecei a cortar, o que Deus trouxe no meu coração? É isso que eu faço. Eu transbordo água, eu transbordo o Espírito Santo para que eu tire todas as impurezas, tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te atrapalha. Todo o pecado é limpo através do sangue de Jesus na nossa vida. Então essas coisas que estão sendo cortadas na sua vida, não é porque Ele está te abandonando, não é porque Ele está te deixando em sofrimento, é para Ele te dar mais energia, mais força, mais coragem, para você crescer melhor, frutificar melhor. E Jeremias 17:8 fala assim, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém. As raízes estão sendo inundadas, porque o Espírito Santo continua agindo, continua trabalhando, continua fortalecendo a nossa estrutura, a nossa base. E é isso que Deus quer. E a nossa base, a nossa raiz, infelizmente, a gente carrega com a gente as raízes familiares, as coisas que vieram do passado da gente com a nossa criação. A gente passa por a gente tem uma genealogia que a gente carrega que muitas vezes pode influenciar para o lado negativo como para o lado positivo. Então a gente tem que buscar de Deus o que precisa ser quebrado. Qual é essa raiz que eu não vou levar para frente, eu não vou deixar continuar esse ciclo? Qual é esses costumes, essas tradições que eu tenho que deixar para trás? Porque as raízes familiares, elas podem influenciar os nossos relacionamentos. Pessoas que tiveram ausência materna ou ausência paterna, vai ter dificuldade de relacionar com as pessoas, vai criar uma barreira, vai criar um limite que não vai conseguir aceitar um carinho, aceitar um elogio, porque aquilo é uma barreira que tem que ser quebrada.
Quantas vezes para mim foi difícil receber um elogio? Assim, até hoje eu tento receber um elogio e só falar obrigada, ao invés de falar, mas você não sabe. Aí a Jéssica falou da minha roupa, assim, você não sabe, essa roupa que eu tenho há mais de 4, 5 anos e eu não uso. E estava lá no meu armário. Então, às vezes, o que é difícil? Qual que é essa raiz que você precisa quebrar? Essa raiz genealógica. Ai, gente. Genealógica. Que você precisa eliminar para você não passar para as outras gerações. E uma outra coisa que eu queria compartilhar é sobre adubo. Quando eu fui comprar o adubo, eu cheguei para a moça, lembro direitinho, qual que é o melhor fertilizante para usar nas flores verdes, nas plantas que são as orquídeas, né? Aí eu achei o máximo, cada potinho lindo, bonitinho, né? Aí eu vou levar esse, orgânico, bonitinho. Gente, o que é um adubo? É um substrato orgânico que antes teve vida e que agora não tem, ou seja, é um estrume. É cocô, é fedido, é feio. O potinho era lindo. Eu abri aquele potinho, veio aquele cheiro horrível. Aí eu olhei as instruções, usa luva, pega algum potinho descartável que você já vai jogar fora, dilui e tal, e joga. E aí, 2 dias depois, você não vai sentir o cheiro nenhum mais. Vai ficar quietinho fedendo. E ficou. As meninas ficaram assim, mãe, que cheiro ruim é esse? Calma, que é só por um tempo. E o que é isso? É o pecado na nossa vida. Aquele pecado, aquele passado. Tem 2 tipos de adubo, então, o passado e o pecado. O nosso passado, às vezes, faz da gente esquecer que a gente pode... São ciclos, né, que foram encerrados, relacionamentos que foram encerrados, que a gente tem que olhar para esse passado com uma perspectiva diferente. Porque às vezes ele está cheirando mal, o pecado cheira mal dentro da gente. Então o que a gente faz? A gente tem que liberar o perdão. O perdão é um adubo principal para manter saudável essa raiz. E eu queria ler em Efésios 4:32, que fala assim: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Um exemplo claro disso é a vida de José. Ele é uma história de inveja, de briga, de engano, de traição, de mentira, mas ele não deixou que essa ofensa acabasse com o legado que ele tinha na vida dele. Então o passado, ele não olhou para o passado como algo, ai meu Deus, eu sou um coitado agora, como vai ser a minha vida? Não, ele olhou com ousadia, com coragem, para enfrentar aquele passado e reverter aquela situação. E o perdão também estava, a gente pode ver na vida dele, mas a ofensa o rendeu uma nova posição. Ele teve a aprovação de Deus, porque ele escolheu perdoar. Então, quem que a gente tem que perdoar que está no nosso passado, cheirando mal hoje, nessa terra, toda bagunçada? Porque depois que vier o perdão, o cheiro vai passar. O adubo vai fazer reviver aquela planta, vai dar mais energia. Então, o perdão, ele libera a gente para crescer. Ele libera a gente para prosperar. Ele libera a gente para fazer a diferença dentro da nossa casa. E o perdão, como todo mundo sabe, não é um sentimento, ele é uma decisão. E quando você decide perdoar, você cultiva um solo fértil, que dá bons frutos em todas as estações. O perdão, ele é uma decisão que você tem que fazer hoje, não deixar para depois. E uma coisa que a gente aprende também é a gente fechar esse ciclo familiar, acabar com essas tradições. A partir de hoje, eu não aceito mais ser como eu era antes, carregar esse passado e limitar o meu crescimento. E agora tem um versículo que eu quero ler, uma parábola que está em Juízes 9, de 7 a 15. Nesse versículo a gente vai estar aprofundando um pouquinho em 4 árvores. E a gente vai trazer, esse daí eu peguei do livro, a gente vai trazer a característica dessas árvores para nós, como mulheres, tá? Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta a honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha e reine sobre nós. A figueira, porém, respondeu:
Deveria eu renunciar ao meu fruto tão saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, venha e reine sobre nós. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha e reine sobre nós. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, que saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Então aqui é uma parábola muito forte que aconteceu quando... Deixa eu ler essa parte aqui. Quando Gideão havia morrido e Abimeleque, era o seu filho bastardo, ofereceu para tomar o rei, se tornar rei da cidade de Siquém. E ele foi aceito pelo povo. Como ele não queria concorrência, ele foi lá e tentou matar todos os filhos legítimos do pai. E apenas Jotão, o mais novo, escapou. E ele que contou essa parábola, para alertar o povo de Siquém sobre as implicações da escolha que Abimeleque tinha feito. Então aqui eu quero trazer a oliveira como a primeira mulher, a mulher oliveira, as características dela. Eu busquei uma bem antiga, essa primeira, ela tem mais de 2000 anos. E a outra eu peguei uma com os frutos bem novinha. Eu tenho uma oliveira em casa, eu amo ver, eu amo cuidar dela. O Rafael comprou até mais uma. Lá vai eu querer colocar no mesmo pote. Eu li, não pode. Elas disputam o espaço. E uma característica bem legal dela, ela é uma árvore que se destaca pela nobreza dela. Ela é imponente, ela é grande, ela é forte, ela é estruturada. Ela se sobressai pelos galhos retorcidos. Você olha para ela e fala assim, nossa, parece um sofrimento. Não quer dizer que a mulher oliveira tem uma vida 1001 maravilhas, que ela não passa por nenhuma provação, nenhum sofrimento. Ela também precisa, ela também passa por isso, mas ela ainda continua lá, em pé. Ela se destaca pelo seu azeite, cresce tanto que precisa ser podada. Então vamos falar um pouquinho aqui. As raízes da oliveira, ela é tão grande, mas tão grande que ela precisa de muito espaço. Eu vi um post da pastora Thalita Pereira, ela estava essa semana ela passou em Israel, e ela, quando visitou o Jardim das Oliveiras, ela falou que debaixo da terra, até assim, uma área muito grande, era só de raízes da oliveira. Então, onde a raiz da oliveira está, ela pega espaço. Então, é isso que Deus quer. Na hora que a gente estava cantando, a minha casa está firmada na rocha. As nossas raízes estão firmadas em Deus, para que a gente possa aprofundar cada vez mais na palavra. E o ambiente que a gente falar é nosso, esse ambiente, a minha casa, ela tem raízes fortes, ela tem raízes que vão permanecer até a próxima geração, porque ela sabe onde ela está firmada, ela tomou domínio. Então, que a gente seja essa mulher que assume a nossa postura dentro de casa. Fala, eu sou essa oliveira, que eu tenho aqui a estrutura de Deus dentro da minha casa. Ela se sobressai por esses galhos retorcidos, como eu falei, ela se deixa aperfeiçoar através das pressões da vida. A gente que foi no congresso lá em Dallas, a gente ouviu muito falar sobre prensa. O azeite, que é o produto que vem da oliveira, ele só é azeite, porque a azeitona foi prensada. E uma característica, a gente não consegue comer a azeitona direto do pé. Se eu apanhar e colocar na boca, ela é muito amarga, ela não tem um sabor gostoso. Ela não vai matar a minha fome. A mulher oliveira é essa. Mesmo passando por algum problema, ela vai te ajudar com palavras boas, palavras de cura. Porque o óleo é a unção, é uma mulher ungida, é uma mulher que tem autoridade espiritual sobre a vida da sua família. É uma mulher que o óleo dela serve de cura. Sabe aquele machucado da criança, que um beijinho de mãe vai lá e cura? É essa mulher que Deus quer que você seja. A mulher que com atitudes, com carinho, com cuidado, abraça a sua família, abraça o seu esposo, abraça os seus filhos. Porque esse azeite ele vai trazer cura também. E ele é alimento. Ela sabe como fazer crescer a sua família, como alimentar espiritualmente, não só fazer comida gostosa, mas levar a palavra dentro de casa. E um dos destaques, o azeite ele serve para trazer luz.
Eles usavam, né, na história bíblica, o azeite para iluminar os lugares. Então, trazia luz. Então, por onde ela passa, ela leva luz com ela. É uma mulher que brilha. Ela brilha o brilho de Jesus na vida dela. E uma história que eu achei aqui, engraçada, é de Thomas Edison. A mãe, Thomas Edison, vocês sabem quem é? O que inventou a lâmpada. Ele chegou depois, todo mundo sabe a história, posso contar rapidinho? Ele chegou na casa dele com um bilhete, deu para a mãe falou, leu o bilhete e falou assim, filho, você é muito inteligente para continuar indo na escola. Eu vou precisar de ensinar você aqui dentro de casa. E aí ela começou a profetizar na vida dele, começou a ensinar, começou a guiar esse menino. E aí, quando o tempo passou, ele inventou a lâmpada elétrica, e aí a mãe dele faleceu, ele conseguiu achar o bilhetinho. E quando ele achou, o bilhete falava, o seu filho tem problema mental, ele não pode participar mais das aulas. Então a gente tem que ser essa mãe que direciona os nossos filhos além do que o mundo fala quem eles são. Porque a gente sabe quem eles são. Amém. A gente conhece os nossos filhos, nós geramos eles. Deus deu essa autoridade por nós, que nós tenhamos essa sabedoria de guiar eles para aquilo que o Senhor falou que eles são, não que o mundo determinou sobre a vida deles. E ela também passa por poda, por corte. E em João 15, de 1 a 5, eu vou ler, fala assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Tem duas palavras aqui que me chamou a atenção, a corta e poda. São um pouquinho diferentes, mas quando Deus fala, ele corta todo ramo que estando em mim não dá fruto, porque ele está em Deus, mas ele não está produzindo. Então tem a corta. A corta, no termo grego, significa ele levanta, ele ergue, ele eleva. Então você está fundamentada na palavra, mas ainda não está produzindo frutos. Não desanima. Deus vai te cortar, para que você seja gigante, para que você venha com autoridade e se eleve cada vez mais em unção. E a outra palavra é poda. E poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Então, ele está na videira, ele está lá seguindo, mas ele está produzindo, mas Deus mesmo assim, ele permite a poda. A poda no grego também significa limpa, retira as impurezas. Então, se você está sendo podado, é porque Deus ainda tem mais frutos, com mais potencial, com mais vigor, para tirar dentro de você. Então aceita, permita que Deus te corte e que Deus te pode, porque isso é um cuidado especial de Deus. Nessa parábola que a gente leu em Juízes, fala que a oliveira se recusou a reinar. Ela preferiu continuar produzindo óleo e não renunciou ao papel que lhe cabia de curar e de iluminar. Que a gente seja essa mulher de cura e de iluminação dentro da nossa casa e também onde a gente passar. Ai, estava aqui, gente. Essa daí é uma oliveira de 3.350 anos em Portugal que ainda está produzindo. Deus não acaba com a gente. Ele não acaba de gerar frutos dentro da gente. Travou aqui. Aí, foi. A próxima que a gente vai estar vendo é a videira. A figueira. A figueira, ela é caracterizada pelo fruto adocicado que ela tem. Quem gosta de figo aqui? Eu amo figo, tanto ele in natura como ele seco, desidratado. E um dos exemplos aqui é Ruth. Ruth, ela também passou por luto, igual Noemi. E Noemi falou assim, ai Deus, muda meu nome. Ao invés de Noemi, me chama de Mara. E Ruth foi aquela, Mara é amarga. Ruth foi aquela que serviu como
conduziu ela a voltar às raízes dela, ao nome dela antes. E foi aquela que confortou, foi aquela que fez ela lembrar quem ela era e teve as palavras doce para conduzir a sogra onde ela devia ir. E ela está presente em todas as estações. No tempo bíblico, o figo dá no verão. No inverno rigoroso, eles não tinham figo. Mas eles usavam o figo seco para se alimentar no inverno. Então, a mulher figueira, ela não vai só produzir em uma estação. Ela vai produzir em outras estações. Ela vai ter mais doçura ainda nos tempos de dificuldade, no tempo de seca, porque ela tem essa sabedoria. Ela fala, a minha vida, ela recebe essa bênção de Deus, essas palavras que vão sair da boca da mulher figueira são doces. São palavras que vão edificar, palavras que vão trazer bênção na vida de outras pessoas. Quantas vezes a gente está, às vezes, doente? Eu tenho um episódio quando a gente teve Covid, chegamos do Brasil, a gente estava no Canadá, ficou todo mundo doente em casa. Eu fui a última a ficar doente. E depois que eu fiquei doente, acabou a sopinha, acabou as comidinhas. E aí vieram amigas figueiras para trazer a sopinha, para trazer o bolinho, para trazer aquele conforto. Então, que a gente seja essa mulher figueira. Amém. Aquela mulher que presta atenção nos detalhes que acontecem não só dentro da nossa casa, mas nas pessoas ao nosso redor. Para a gente servir como uma mulher doce, uma mulher que é agradável de estar presente, né? E a mulher figueira também, ela, conforme a parábola, ela não deixou se corromper. Ela falou assim, eu não vou abrir mão dos meus frutos doces, mesmo dos frutos secos, para atingir a superioridade, porque eu prezo a minha essência. Ela continua frutificando em tempos de fome, e seus frutos permanecem funcional. Ela ainda continua alimentando. A próxima é a mulher videira. Uma coisa que na hora que eu estava preparando aqui, as figuras para esse slide, eu comecei a observar. A oliveira dá azeitoninha, uma só, né? O figo também, dá um só. A uva vem em cacho. A mulher videira é aquela mulher em excesso. É aquela mulher que traz aquela alegria, a fartura. Aquela mulher que é exagerada. Sabe aquela mulher que tudo é festa, tudo ela quer celebrar, tudo é motivo de... Ok, vamos fazer um bolinho. Eu lembro no aniversário da Manuela, no primeiro ano que a gente estava no Canadá, a gente só conhecia um casal, e a Manuela estava fazendo 3 aninhos, e eu falei, eu não vou comemorar. Eu vou cantar um parabéns com um cupcake, só nós 4, e tá ótimo. E aí uma amiga nossa, a gente não tinha muita amizade, ela falou assim, lógico que não. A vida a gente celebra. A gente tem que celebrar do jeito que tiver. Vamos celebrar. Eu não conheço ninguém. É só nós 4. Vocês não cabem dentro da minha casa. Eu morava num basement. Assim, eu acho que tudo era isso. O basement inteiro era um pouquinho maior do que essa sala. Falei, não tem como. Ela falou assim, vem pro meu apartamento. Não precisa trazer nada, só traz uma boneca. Beleza. Ela convidou as crianças tudo do prédio. Ela comprou um bolo no Walmart. Ela comprou uma pizza. Ela comprou uma pizza embaixo que vendia, acho que era pizza, e aconteceu a festa. A gente levou um brinquedinho da Frozen, pusemos lá, ela comprou balão. É essa mulher que Deus quer que a gente seja. Aquela mulher que, mesmo não tendo dinheiro para fazer uma festa, ela quer todo mundo junto. Ela dá um jeito para celebrar a vida. Ela gosta de celebrar, ela é alegria em pessoa. Nada impede ela. E ela é um fruto de um esmagamento. Para a gente atingir o vinho, ela vem do bagaço da uva, ela vem da prensa. Quando a gente fala que é um excesso de pessoa, é aquela pessoa que é alegre demais, é exuberante demais. O vinho em excesso também causa problema. Então, o que ela precisa? Aqui nessa imagem eu fiz de propósito de colocar, ela não é igual às outras árvores que cresce sozinha, que já está lá em cima. Ela precisa de um suporte. Como chama? Treliça, né?
Ela precisa desse suporte. A gente precisa de ter, além do Espírito Santo com nós, amigas, mulheres, que falam um pouquinho menos, vai devagar que já passou do limite. Porque o que acontece? Mesmo a gente sendo uma videira que produz muitos frutos saborosos, que dá para comer in natura também, ele pode cair, despencar, passar um bicho ou às vezes pessoas pisar e acabar com o seu fruto. Então, cuidado, peça para o Espírito Santo sabedoria, para que todas as nossas atitudes, como uma mulher videira, venha a ser guiada pelo Espírito Santo. E que a gente não veja essas orientações externas como um julgamento. E afaste e fala assim, não, eu sei, é o meu jeito, tem que aceitar o meu jeito. Não, a gente tem que ter essa humildade. A gente tem que ter acesso. Olha, tá tudo facinho de pegar, tá vendo esses frutos? Igual a oliveira, também é fácil de apanhar uma azeitona. A gente tem que ser acessível para quem está ao nosso lado. E ela também, conforme lá na parábola, ela recusou crescer acima das outras árvores, porque ela não queria deixar de produzir o vinho e a alegria para Deus e para as outras pessoas ao redor dela. Que ninguém roube a nossa alegria. Amém. Que essa alegria permaneça dentro da nossa casa e contagie os nossos filhos, o nosso esposo. E uma característica que eu não coloquei aí, mas o vinho é sinônimo de mesa também. E a mulher videira é aquela que quer todo mundo em volta da mesa. Ela quer compartilhar, ela quer envolver todo mundo, ela quer curar, ela quer servir de cura para as outras mulheres, de bênção para as outras mulheres, de alegria. É uma mulher que todo mundo quer ter por perto também. A última é a mulher espinheira. Que triste. Por quê? Essa foi a última escolhida. Ela foi a última que eles foram procurar. Eu não quero ser a última na vida de ninguém que venham procurar por ajuda. Eu quero estar disposta. E ela foi a única que se rendeu e aceitou aquela proposta. E as palavras que vêm da boca de uma mulher espinheira, elas machucam, elas ferem. Ela não está aberta para abraço. Ela não aceita que chegam perto dela. Ela se protege sempre. Ela cutuca as pessoas para machucar, com malícia. Ela não é aquela mulher que traz paz para o ambiente. Ela traz briga, traz intriga. Então, que isso tudo fique bem afastado de nós. E ela sempre tem aquela palavra equivocada na hora errada. Sabe aquela pessoa inconveniente? Aquela pessoa que constrange todo mundo, o ambiente onde ela chega. Infelizmente, eu tenho certeza que todo mundo aqui já conheceu uma mulher espinheira. Eu pude presenciar isso uma vez na minha vida. Foi algo que me doeu muito, que eu tive que depois pedir perdão, tive depois que orar e falar assim, Deus, tira todo esse sentimento do meu coração. Porque quando eu recebi uma proposta da minha coordenadora para assumir a coordenadoria do berçário, essa mulher chegou para mim e falou assim, como você foi escolhida? Você não fala inglês. Eu falo. Como que você vai estar num lugar que você não queria estar? Peraí, quem falou para ela que eu não queria estar ali? Então, ela começou a colocar dúvidas na minha cabeça. E na mesma hora eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Toda palavra negativa que não vai crescer dentro da minha vida. Porque eu vou assumir o lugar onde Deus quer que eu assuma. Se eu não sei falar o inglês igual ela fala, Deus me capacita. Eu não preciso de olhar para as outras pessoas para me comparar. Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Amém. Ele é suficiente para me colocar onde Ele me chamou para estar. E não vai ser barreira nenhuma, espinho de ninguém, que vai limitar o crescimento que Deus deu para cada uma de vocês. Porque nós estamos aqui para crescer, para frutificar e exaltar o nome de Deus. E a outra coisa, ela é a última opção. Eu não quero ser a última opção. Quando alguém precisar de oração, eu quero ser a primeira que vem no coração daquela pessoa e fala, ora para mim por isso, me ajuda nisso em oração, ou eu estou precisando de um conselho, eu estou precisando de uma ajuda, qualquer coisa. Eu quero estar disposta a ser conduzida pelo Espírito Santo para ajudar outras mulheres. Eu quero ter mulheres para abraçar, eu quero ter uma família onde a minha casa tenha alegria, tenha unção, tenha vida, onde o meu marido, as minhas filhas queiram chegar. Não uma casa que todo mundo fala, vou ter que voltar para casa, vou ter que enfrentar tudo de novo.
Se alguma dessas mulheres falou com você, mesmo alguma característica dessa, que você agora feche seu olho e fala: Deus, se tem alguma característica dessa mulher espinheira que ainda está dentro de mim, que o Senhor me ajude, que o Senhor me perdoe, que o Senhor afaste de mim, porque eu quero ser como uma mulher oliveira, uma videira e uma figueira. Mas eu não quero ser essa espinheira, ó Pai. Porque o Teu Espírito Santo vai fazer nascer frutos dentro de mim. Eu não sou infértil. Eu não sou aquela que não seca. Eu sou uma mulher que tem vida dentro de mim. E eu vou florescer, eu vou frutificar por onde eu passar. Amém. Continuando aqui. Não deu tempo ontem de eu comprar. Eu ia comprar sementinhas para dar para vocês. Mas o que eu tinha em casa, que era de fruta, são essas daqui. Então, o que eu queria incentivar vocês com essa pregação é o seguinte: compre uma sementinha de fruta, pelo menos. Tem um morango, eu não achei morango, não sei que época que eles vendem. Prepara uma terra, prepara um lugar. Procura saber, conforme o que vocês escolherem de fruta para plantar, busca conhecer essa semente que você vai comprar. Prepara tudo bonitinho e planta essa sementinha. E toda vez que você for aguar, você começa a declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre mim. Que as minhas raízes permaneçam firmes, firmadas, para que ela cresça, para que ela produza e para que ela gere frutos com sementes. Para que esse ciclo não acabe, porque esse ciclo ele vai continuar nas nossas gerações. Esse é o legado que Deus tem para cada uma de nós. Amém. Sermos sementes que não deixam esse ciclo acabar, que não deixa as coisas morrerem com o nosso passado, com as coisas de falta de perdão, mas que Ele estrutura a nossa vida para crescer e estar conectada com Deus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu tenho uma figueira também. Posso voltar rapidinho para falar da figueira? A minha é pequenininha. 4 anos que ela está. Ela está dando fruto. O ano passado deu muito. Ai, que delícia. A minha figueira tem alguns meses só. E no inverno, ela perdeu todas as folhas. Nessa hora, eu olhei e falei assim: morreu. Sério? Aí a minha mãe falou assim: joga fora, compra outra. Eu: mãe, não, a gente não joga planta fora, não. E aí eu peguei e mudei ela de lugar. Olha a importância da gente estar conectada com Deus. Os lugares que a gente está é onde vai determinar o nosso crescimento. Coloquei ela lá na luz. Gente, ela tá linda, ela tá toda verdinha, lotada de folha. Ela sobreviveu, ela só precisava de um lugar certo para poder receber. Amém.